João 4 vai nos dizer que ali o Messias ele vai até um poço, era conhecido como Poço de Jacó. E ali, irmãos, ele senta, e era no meio-dia, ele se senta, cansado da viagem. E ali aparece uma mulher samaritana. E ali o Messias ele fala para essa mulher samaritana pegar um pouco de água e dar para ele. E ali a mulher samaritana fala: como o Senhor, sendo judeu, pede água a uma samaritana? Porque naquela época os samaritanos não se davam bem com os judeus, por crenças diferentes, por mitos, crenças, né? Os samaritanos, eles queimavam incenso a outros deuses. No versículo 10, olha o que ele vai responder. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? O Messias respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Nessa passagem nós vemos que a mulher samaritana, ela tem um encontro, um verdadeiro encontro com o Messias, com o Salvador. E ali, irmãos, ela fica maravilhada. Ela era acostumada ali todos os dias pegar naquele poço água. Mulher samaritana, irmãos, ela era acostumada, os samaritanos, eles eram acostumados a adorar outros deuses, os quais eles não conheciam. Ela tinha uma vida em adultério, de pecado. Ela tinha vários maridos, ou seja, ela tinha uma falta dentro dela, ela tinha um vazio dentro dela, uma sede que nada saciava aquela sede. Nada saciava aquela sede, a não ser a presença verdadeira do Espírito Santo. A presença verdadeira do Salvador. E ali, naquele momento, ela tem um encontro com Ele, irmãos. E Ele oferece a ela a verdadeira água viva. A água que aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Espiritualmente falando. Versículo 15, irmãos, nós vemos que a mulher fala: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não precise mais voltar aqui e tirar, para que eu não tenha mais sede. Quantos, irmãos, está assim como a mulher samaritana? Procura de um lado, procura do outro. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para o mundo. Faz o que dá na telha. Procura de várias outras fontes. Buscar saciedade, buscar o preenchimento daquilo que somente o Espírito Santo, somente aquilo que na presença do nosso Criador nós somos saciados, nós somos preenchidos. Quantos irmãos têm buscado a solução dos seus problemas, o preenchimento do vazio, da tristeza, com coisas que só está destruindo, com coisas que só está afastando, que só está trazendo a destruição, só está trazendo ansiedade. Nós vemos, irmãos, que ali a mulher samaritana, ela se encontrava desse jeito. Ela tinha vários maridos, ela sempre ia ali naquele poço buscar água para matar a sua sede física, falando de maneira física. Só que a verdadeira sede daquela mulher samaritana, irmãos, era espiritual. E quanto muitos estão doentes espiritualmente, com sede espiritualmente, irmãos, todos nós carregamos um buraco, um vazio dentro de nós, que esse buraco, esse espaço, ele só é preenchido verdadeiramente pela presença do Altíssimo, pela presença do Criador. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, o Messias, o nosso Salvador. Então, para que a gente possa alcançar essa plenitude da paz que excede todo entendimento que a Bíblia nos relata, nós precisamos nos achegar até o encontro com o nosso Salvador. O véu, ele impedia a passagem do sacerdote ali até o Santo dos Santos, até a Arca da Aliança, que representava a presença do Altíssimo. Mas a partir do momento ali, irmãos, que o nosso Salvador, ele morre na cruz do Calvário, aquele véu, irmãos, ele se rasga, ele se parte ao meio, simbolizando que nada mais impedia de nós se achegar à presença dele, de nós ter um contato verdadeiro com o nosso Criador. Então, irmãos, para que nós venhamos se aproximar dele, nós temos que passar sim pelo nosso Salvador. Nós temos que ter sim um verdadeiro encontro com ele. Há momentos, irmãos, que o nosso Salvador, o Messias, ele mesmo vem até nós. Ele mesmo larga as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Mas tem momentos, irmãos, é nós que temos que ir atrás dele.
É nós que temos que bater a porta. É nós que temos que nos dobrar, nos aquebrantar, se humilhar diante da presença dele, para que ele possa vir de encontro a nós. Nós vemos ali na passagem do filho pródigo, irmãos, que não foi o pai que foi atrás do filho pródigo. Foi o filho pródigo que se arrependeu dos atos, que se lembrou da casa do pai, que ali na casa do pai ele era feliz, ele tinha regalias, ele tinha honra, ele tinha um banquete, ele tinha alimento, ele tinha vestes limpas, novas. Mas para fora, ali quando ele decide viver o mundo, os prazeres do mundo, ele sofre, ele passa por humilhações. Ali, irmãos, ele passa a comer junto com os porcos. Isso que o inimigo quer, irmãos, que nós vivemos como porcos no mundo, comendo o lixo do mundo, as migalhas do mundo. Quantos estão aí, irmãos, no mundo, comendo as migalhas de Satanás, sendo humilhado, passando por situações, irmãos, humilhante, deplorável, porque está ali sendo escravizado pelo próprio Satanás, assim como o filho pródigo. Mas ali, irmãos, nós vemos que ele se decide, ele se lembra da casa do pai, e ele para e pensa: na casa do meu pai eu comia bem, até os empregados do meu pai comem bem. E ali ele decide voltar para a casa do pai dele. Nem que se ele fosse um empregado, vivesse como servo do pai dele. Mas quando ele decide voltar, irmãos, ele se arrepende e ele decide voltar. Então veja que não foi o pai que foi atrás do filho pródigo, mas foi o filho pródigo que se arrependeu e foi de volta para casa. Foi até o pai, e ali o pai o recebeu com alegria. O pai recebeu com sorriso. O pai o recebeu, irmãos, ali, deu um banho, trouxe vestes novas, limpas a ele. Fez um banquete, irmãos. E assim é o nosso Criador na nossa vida. Então tem momentos que o nosso Salvador, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás do filho perdido, da ovelha perdida. Mas tem casos, irmãos, é que nós que temos que ir até ele. A casa da mulher samaritana, irmãos, ali ela teve encontro. O próprio Messias foi até ela. O próprio Messias se revelou a ela. E nós vemos, irmãos, ali quando ela tem um verdadeiro encontro com ele. A mulher samaritana, ela sai toda feliz e ela passa a contar, ela passa a falar dele, que ela tinha encontrado o verdadeiro Messias, aquele que haveria de vir, aquele que haveria para trazer a restauração, a salvação. E ali, irmãos, o mais lindo, irmãos, é que muitos creram no testemunho dessa mulher. No versículo 37 vai dizer que muitos creram no Messias, o nosso Salvador, pelo testemunho que foi contado pela boca dela. Então é assim na nossa vida, irmãos. Quando nós temos o encontro verdadeiro com o nosso Salvador, a nossa vida muda, ele nos muda de dentro para fora. E assim como ele nos muda, irmãos, ele pega e gera essa semente, faz essa semente crescer, a semente da fé, faz a palavra se espalhar. Ele faz o testemunho daquilo que ele fez na nossa vida se espalhar, para que outros creem também, não somente nós. Ele nos enche, ele nos faz transbordar para que a gente venha jorrar sobre outras vidas, por onde nós passarmos, com quem nós falarmos. E assim foi da mulher da samaritana, irmãos. Ela teve um encontro verdadeiro com o Messias. Ali, ela foi tocada por ele. Ela teve a revelação de quem ele era. E ali, irmãos, ela passa a testemunhar. Olha o que diz aqui no versículo 42. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Então aqui, irmãos, os samaritanos, eles falam para a mulher: agora nós cremos, não porque você nos disse, mas porque nós ouvimos, mas porque nós vemos que este verdadeiro é o Messias, o Salvador do mundo. Ou seja, irmãos, ali o nome do nosso Criador foi glorificado. Muitos creram, muitos tiveram a salvação. E isso tudo, irmãos, porque ela teve um encontro. Ela teve o verdadeiro encontro com aquele que tem a água viva, com aquele que tem a verdadeira água que mata a sede. Aquele, irmãos, que quando você bebe dessa água, você não quer mais buscar em outras fontes. Assim como diz o louvor. Quando você bebe dessa água, irmãos, nada mais te sacia, nada mais te dá prazer. E nós vemos outra passagem também, aqui em João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas.
Ou seja, irmãos, aqui ele diz: quem tem sede, vem até mim, beba. Você tem sede? Nós vemos um segredo, irmãos. Ele começa dizendo: quem tem sede, vem até mim, beba. Você tem sede de justiça? Vá até ele, beba. Você tem sede de ser saciado? Não pela água, irmãos, perecível, pela água terrena, mas pela água espiritual. A bebida espiritual que traz vida. Vá até ele, beba. Então aqui é uma chave: vá. Você vai até ele. Você vai até ele e ele vem de encontro a você. A Bíblia diz: aquele que me procura, me encontra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. A Bíblia diz, irmãos, aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta também é aberta. E a Bíblia também diz, irmãos: vinde a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então vinde a mim. Você está cansado? Vá até ele. Nós vemos, irmãos, que os samaritanos, a mulher samaritana, eles adoravam deuses que eles desconheciam, ídolos feitos de barro. Mas ali, a partir daquele momento que ela tem um verdadeiro encontro com o Messias, irmãos, ela passa a adorar ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao único Criador do céu e da terra. E ali o nome dele é glorificado. Não somente ela creu, mas todos em volta dela creu, pelo testemunho que ela deu acerca do Salvador, acerca do encontro dele. Então, irmãos, talvez você esteja ali adorando deuses que você desconhece, deuses que você nunca ouviu a voz, que você nunca teve um encontro com eles. Deuses, irmãos, que você nem tem sentimento, mas pela ignorância, pela falta de entendimento, pelo vazio de estar ali sempre preenchendo, você fica ali, no engano, no erro. Mas a partir do momento que você dá um passo à frente, você exerce a sua fé e você decide saciar a sua sede, a sua fome na fonte certa. A partir do momento, irmãos, que você pega e vai à fonte certa, então a sua sede é saciada, a sua necessidade é saciada. E você mata a sua fome, você mata a sua sede. E ali você passa a ir somente na fonte certa. Não precisa mais buscar em outros lugares, buscar em pessoas, buscar em ídolos, buscar em coisas. Somente aquilo que somente na presença você encontra e você é saciado. Então hoje, irmãos, o Espírito Santo nos convida e ele te convida a ir à fonte certa, a ir ao lugar certo, a saciar a sua sede, a sua fome na fonte certa e não numa fonte desconhecida e não numa fonte de engano. Amém?